Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 a 3. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus, amém. Ouvimos alguns amém, aleluia, amém, amém. Sabe uma coisa, irmãos? O amém é assim seja, amém é eu concordo, amém é eu recebo. Então por isso que é muito importante no momento da pregação, você está ouvindo algo, você diz amém. Porque você está dizendo assim, assim seja, e eu recebo essa palavra na minha vida, amém? Porque o reino de Deus, ele é construído por palavras. O reino de Deus foi construído e tudo que você vê não surgiu do nada. Não foi o Big Bang, não foi o haja luz, amém? Foi Deus dizendo haja, foi Deus falando. E quando Deus fala, Deus cria. E quando a palavra de Deus fala com você, você diz amém, ela está gerando para a sua vida, amém? Então, amém? Aleluia, glória a Deus, estamos treinando, estamos ficando bem, amém? Aleluia, assim seja. Eu declaro que essa palavra gere na sua vida, amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 12, versículo 1 a 3. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. O próximo versículo: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Diga, engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção. O próximo versículo diz assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te... Em ti serão benditas todas. Em ti serão benditas todas. Diga, essa promessa é para mim também. Aleluia. Vamos orar por Israel também. Sabemos que nós estamos vivendo um tempo de cumprimento da palavra de Deus. E Israel está no meio de guerra, estamos vendo tantas coisas acontecerem, mas nós sabemos que Israel é um povo escolhido do Senhor. E que haja paz, Israel. Eu sei que no momento da guerra nós dizemos haja paz, sim, que haja paz. Que aquelas famílias sejam guardadas, que as crianças sejam guardadas, né? Que toda a obra do diabo venha a ser destruída, e que aquele povo é um povo prevalecente, irmão. É um povo abençoado. E a palavra de Deus nos ensina a orar por Israel. Nos ensina. O nosso Jesus, ele veio também, né, do povo hebreu. Ele veio de Israel. Então nós queremos abençoar a Israel. Amém? Queria que você colocasse de pé aqui agora antes de eu pregar. Queria que nós orássemos por essa nação. Orasse por Israel. Pai querido, nessa manhã nós nos unimos em família, no mesmo espírito de fé. Nós sabemos, Pai querido, que o que estamos vivendo é os últimos dias na face da terra. Nós sabemos, Pai, que a Tua palavra fala sobre guerras, rumores de guerras. Isso são os sinais da volta de Cristo. Mas hoje, Pai, como igreja, nessa manhã, família Q8, nós em uma só voz, em um só espírito, nós levantamos um clamor, Pai. Um clamor por Israel, Pai. Porque essa nação é bendita, Pai. Essa nação é a nação que o Senhor ama, Pai querido. E essa nação, Pai querido, não vai ser destruída. É uma nação que viveu em guerra, Pai querido, há anos e vive em guerra. Mas nós declaramos, ó Pai, que quem guerreia as guerras de Israel é o Senhor. Porque o Senhor é o Deus de Israel. O Senhor é o nosso Deus. E nós queremos declarar, Pai, sobre essa nação que está em guerra agora, que haja proteção, Pai querido, proteção sobre esse estado todo de Israel, proteção, Pai querido, sobre Jerusalém, Pai, que haja proteção, Pai querido, em cada casa, em cada família, Pai querido, que os filhos sejam guardados, que os esposos sejam guardados, Pai querido, que, Senhor, todas as obras do diabo venham a ser destruídas, Pai, que o Senhor, Pai querido, esteja na frente, guardando eles, livrando eles, ó Pai querido, Pai, aquelas famílias que já ali perderam seus entes queridos, Pai, que haja consolo, Pai querido, crianças que perderam, Pai querido, seus pais, pais que perderam filhos, nós clamamos, ó Pai, ao Senhor, nós clamamos, Pai querido, que haja, Pai querido, graça e favor de Deus,
sobre essas famílias, sobre essas casas, sobre essas pessoas. Pai querido, nós declaramos, Pai, que haja paz sobre essa nação. E que o Senhor, Pai, abençoe, Pai, e guarde a nação bendita de Israel. Guarde os nossos irmãos. Eu quero te agradecer, Pai. E continuaremos orando, Pai. Pai, prepara a tua noiva, Pai. Prepara a tua noiva. Porque tudo isso indica, Pai, que o nosso tempo está muito próximo aqui na terra. Nós estamos vivendo os últimos momentos. Nós queremos, Pai querido, ser, Pai querido, como aquelas virgens, Pai querido, que tem azeite na botija. Que quando o noivo chega, Pai, nós estejamos aqui preparados, ó Pai, trabalhando para o Senhor, Pai, até a sua volta. Desperta-nos, ó Pai. Que o Teu Espírito enche nós de ousadia, Pai, para vivermos intensivamente, Pai, abundantemente na Tua obra, sabendo, Pai, que o Senhor está voltando. Te damos honra e glória, em nome de Jesus. Fala conosco, Pai. Amém. Aleluia, glória a Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Eu acredito que todos vocês conhecem a história de Abraão. Eu acredito que todos vocês já ouviram falar sobre Abraão, o pai da fé. Quando eu leio e Deus diz a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Nós sabemos que isso é bem familiarizado conosco, porque Deus é o Deus de Abraão, amém? E nós também, a Bíblia fala que nós somos filhos de Abraão, por quê? Diga: pela fé. Porque Abraão foi justificado pela... Abraão creu no Senhor, e a Bíblia diz que porque Abraão creu no Senhor, ele foi justificado pela fé. Amém? Então, entenda uma coisa: Abraão é o nosso pai da fé. Abraão viveu pela fé. Hoje, eu e você vivemos pela fé. Hoje, eu e você caminhamos pela fé. Você sabe que Abraão, quando ele é justificado pela fé, Deus deu uma promessa para ele. Diga: uma promessa. Deus deu uma promessa para ele. Deus diz uma coisa: eu engrandecerei o seu nome. E hoje eu quero falar sobre o espírito de grandeza. Diga: espírito de grandeza. Espírito de grandeza. Quando Deus diz para ele: eu engrandecerei o seu nome, Deus está dizendo para Abraão: eu vou te levar a um espírito de grandeza. E quando Deus fala, irmão, Deus cumpre. Diga para a pessoa do lado: diga, quando Deus fala, Deus cumpre. Mas tem uma coisa, na vida de Abraão agora ele teria que corresponder a esse chamado. Porque Deus diz para Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Agora entenda uma coisa: Deus deu 3 coisas a Abraão. Diga: 3 coisas. Diga: 3 coisas Deus deu a Abraão. Primeiro, Deus deu um propósito. E o propósito tem a ver com a sua identidade. Quando você entende quem você é, você se encontra no propósito. O problema de pessoas que vivem sem propósito é o problema que elas não sabem quem elas são. Deus, quando chama Abraão, Deus está falando: Abraão, eu quero definir a sua vida, eu quero definir o seu propósito, mas eu preciso te preparar para engrandecer o teu nome. Porque o engrandecer ao nome, ele vem com uma sequência de coisas. Eu estou falando hoje para uma igreja que vai viver coisas grandes em Deus. Amém? Você crê nisso? Então Deus disse a Abraão: sai. E uma das coisas que eu entendo dessas 3 coisas é Deus dar um propósito a Abraão. E o propósito é quem nós somos quando entendemos a nossa identidade. A segunda coisa que Deus diz nessa promessa a Abraão: Deus dá uma família. Diga: uma família. Diga: é com a família que nós vamos alcançar o propósito. Não existe alcançar propósito sem família, porque a família é o projeto de Deus. Diga: família é o projeto de Deus. É por isso que o diabo tem tanta raiva das famílias. É por isso que o diabo quer destruir casamentos. É por isso que o diabo é contra a união, porque isso é o propósito de Deus. Aleluia.
Então Abraão agora ele tem um propósito e ele vai cumprir o seu chamado através da sua família. E também Deus dá um trabalho, diga um trabalho. É com ele que você vai chegar ao seu propósito. Aleluia. Um propósito que quando nós entendemos a nossa identidade, nós se achamos no propósito. O segundo, uma família com qual nós iremos cumprir o propósito. Eu vou dizer uma coisa, a Bíblia fala para o obreiro, todo obreiro, para que ele cuide bem da sua casa. Porque se ele não cuida bem da sua casa, ele não está apto para ser um obreiro aprovado ao Senhor. Porque uma pessoa que não cuida da sua casa, ela não consegue cuidar da igreja de Jesus. Porque o primeiro ministério que Deus confia a um homem, a um pai, a uma mãe, é a sua casa. Então quando você cuida da sua casa, você consegue cuidar de coisas maiores. Quando Deus deu o talento, eu vou falar depois, Deus colocou, algum pode pensar, mas o talento é tão pequeno, mas Deus confia coisas pequenas, para ver como você vai lidar com aquilo que é pequeno, para confiar coisas muito maiores a você. Quem está vivo, diga amém. Glórias a Deus. Todos nós estamos indo para o céu, amém? Quem está indo para Nova Jerusalém? Eu já cantava, né? Caminhando eu vou. Alguém conhece isso aqui, hein, Samuel? Para Canaã, né? Se você não vai, não me impeça eu a ir. E vou falar isso dessa palavra. Tem gente que está impedindo nós a chegar em caminhão ao nosso propósito. Aleluia! Interessante que todos nós estamos indo para o céu. Todos nós estamos cumprindo um propósito aqui na terra. Mas eu quero dizer para você, agora existe uma forma, e Abraão, ele está indo para a terra que Deus mandou. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrar. Primeiro você precisa ter fé. Segundo, você precisa se desprender de muita coisa. Terceiro, você tem que crer realmente que Deus está falando com você. E a outra coisa, e quando Abraão sai, Abraão leva quem com ele? Oh, Jesus. Ló. Eu ministrei no curso de maturidade sobre a diferença do crente Abraão e do crente Ló. São dois crentes, dois estilos de vida, duas formas de servir ao Senhor. E eu posso falar um pouquinho sobre você aqui, sobre esses dois tipos, porque nós estamos falando com crentes aqui. Quem é crente aqui, amém? Mas eu vou dizer uma coisa, todos nós estamos em uma caminhada, todos nós estamos indo para o céu, mas a forma que você vai caminhar essa caminhada, ou a forma que você vive, você pode ser um crente espiritual, ou você pode ser um crente carnal, você pode ser um crente vitorioso, ou você pode ser um crente totalmente derrotado. Aleluia. Então nós vamos ver aqui, eu quero mostrar para você a diferença rapidamente entre Abraão e Ló. A Bíblia diz que Abraão ouvia a voz do Senhor. Quando Deus fala, Deus chama Abraão, Deus chega, Abraão, sai da tua terra. Eu tenho um propósito para você, eu tenho um chamado para você, eu tenho uma missão para você. E dentro do propósito, dentro do chamado, eu vou engrandecer o seu nome. Vou te fazer pai de nações. Você vai ficar, é como Deus podia falar assim, você vai ficar famoso, Abraão. Porque hoje nós estamos aqui, 2022 anos depois de Cristo, e alguns anos depois de Abraão, falando de Abraão ainda, e daquilo que Abraão fez. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos a partir do verso 13, esses dois homens, diga Abraão e Ló. Diga para a pessoa do lado, diga dois estilos de vida. Diga, um homem era carnal, o outro era espiritual. Diga, um era vencedor e o outro era derrotado. Mas pastor, a Bíblia não diz que nós somos mais do que vencedor por Cristo Jesus? Aleluia. Então eu sou mais do que vencedor. Eu vou dizer uma coisa, essa vitória é a vitória que Cristo conquistou. Nós somos mais do que vencedor por Cristo Jesus, por aquele que nos amou. Agora uma coisa, você pode ser um vencedor derrotado. Como isso acontece, pastor? Porque a vitória de Cristo é uma coisa, mas a vitória que Cristo conquistou, Ele me deu ela para mim manter a vitória dele aqui na terra. Eu vou repetir para você. A vitória que Cristo conquistou, Ele quer que você
continue caminhando como um crente em vitória, como um crente vencedor, como um crente que não vai ser prostrado diante de qualquer coisa ou circunstâncias. Porque eu vou dizer uma coisa, nós vivemos em dias maus, irmãos, mas a forma que nós correspondemos a esses dias vai determinar se nós somos naturais ou se nós somos espirituais, se nós somos como um crente Abraão ou como um crente Ló. Por quê, pastor? Qual é a diferença? Os dois são crentes, sim. A Bíblia diz que os dois foram justificados pela fé, mas dois estilos de vida totalmente diferentes. Você sabe que nós somos mais que vencedor, diga mais do que vencedor, por Cristo Jesus. Legalmente nós somos herdeiros de uma grande herança, legalmente, mas nem todos nós desfrutamos da herança, porque muitas das vezes somos ainda meninos. A Bíblia fala que o menino, ele não difere do escravo. Mesmo sendo senhor de tudo, o menino muitas das vezes não pode usufruir. Mas quando esse menino, ele entra numa maturidade, ele pode administrar tudo aquilo que é dele. Ele pode legalmente usufruir da sua posse. Diga por irmão do lado, diga irmão, é melhor você crescer. Não diga forte para ele, mas com carinho, tá? Não condena o teu irmão, não. Fala assim, quanto mais você cresce em maturidade, diga, mais Deus pode confiar coisas para você. Aleluia. Eu vou fazer um paralelo bem rápido e eu já vou entrar na palavra da grandeza aqui, amém? Glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele ouvia o Senhor. Abraão, ele tinha um coração voltado para o Senhor. É interessante que quando você lê, eu não tenho tempo de ler a história toda de Abraão, depois você pega o capítulo 12, Gênesis 12, Gênesis 13, mas você vai ver que sempre que Deus falava com Abraão, Abraão ele parava em um lugar, depois que ele sai da sua terra, que ele sai da sua parentela, e que ele vai para um lugar que ele não sabia, mas ele confiaria que Deus o guiaria, e esse é um crente que vive na direção do Espírito. Deus disse só para ele, sai, aonde? Vai, só obedece. E ele sai, o problema dele foi levar Ló, mas Ló vai dar trabalho, mas depois ele vai lançar Ló, e muitas vezes nós temos que lançar Ló da nossa vida, para que nós possamos continuar o propósito de Deus na nossa vida, aleluia, porque Ló fala como um crente natural, nós temos que parar de ser crentes naturais muitas das vezes. Então, nós podemos ver que Abraão ele ouve, Abraão ele atende o propósito, Abraão agora, a Bíblia diz que ele é justificado pela fé, porque ele creu em Deus, mas interessante que toda vez que Deus falava com Abraão, Abraão parava e fazia um altar, diga um altar. Você não vê a história de Ló fazendo altares, mas Abraão estabelecia um altar, e altar fala de um lugar de adoração, de comunhão. Abraão tinha um coração voltado para o Senhor, e eu quero declarar sobre a sua vida hoje, você que me ouve aqui, que você tem um coração para o Senhor, porque você não é como um crente Ló, você é como um crente Abraão, você é um crente que reconhece o Senhor em tudo na sua vida, você reconhece quando você prospera, você fala, não fui eu, é o Senhor. Quando a porta se abre, você vai falar, não sou eu, é o Senhor. Quando tudo dá certo, é o Senhor. E quando nada dá certo, você fala, Deus continua no controle, eu sei que o meu Redentor vive, e muito em breve eu vou passar esse vale, Deus vai me levar para o monte, e o nome dele vai ser glorificado, porque tudo tem a ver com ele. Aleluia. Diga um coração voltado para o Senhor, um coração que reconhecia o Senhor. Esse é o crente Abraão. Agora, como que é o crente Ló? O crente Ló é aquele que anda por vista. Tudo que ele faz na vida dele é um natural. Se o trabalho não está bom, vamos mudar de trabalho. Se o relacionamento não está bom, vamos mudar de relacionamento. Se essa igreja não está boa, vamos para outra igreja. Então tudo ele determina na vida dele se está bom ou não está pelo natural. Esse é um crente que vive por vista. A Bíblia diz que houve peleja, houve uma discussão entre os pastores de ovelhas de Ló e os pastores de ovelha de Abraão, porque a terra já estava pequena pelo tanto de riqueza que eles tinham. A Bíblia diz que Abraão era um homem muito rico, e Ló, porque
estava com Abraão também pegou a bênção de Abraão. Você sabe uma coisa? Quando você anda com um homem de Deus, irmãos, queira ou não queira, você vai ser abençoado por tabela. Diga, Ló era abençoado por tabela, porque Ló foi com Abraão e Deus disse: eu vou engrandecer o teu nome, eu vou fazer de você uma bênção, e todos que te abençoarem vão ser abençoados. Então Ló estava com Abraão, e Ló estava com Abraão, e por causa de Abraão, Ló era abençoado. Mas houve uma peleja, e nessa peleja, nessa briga, Abraão disse: Ló, faz o seguinte, não dá para nós caminharmos juntos. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, tem hora que nós temos que dizer para o crente carnal: saia, eu quero viver o propósito de Deus, eu não quero mais ser um crente carnal. Um crente que decida pela mente, sem consultar a Deus, sem ouvir a Deus, sem pedir direção a Deus. Antes de perguntar a qualquer pessoa, eu vou dobrar os meus joelhos, eu vou orar a Deus, eu vou estabelecer um altar a Deus, eu vou ter um coração voltado para Deus, porque eu quero ouvir de Deus, eu não quero ouvir de homem. Porque Abraão ouvia de Deus, mas Ló ouvia de Abraão. E tem crente que qualquer coisa vai ao profeta, o profeta vai falar comigo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: existe um acesso livre para você chegar diante do trono da graça de Deus. Porque esse novo vivo caminho, quem conquistou foi Jesus na cruz do Calvário. Não é porque alguém se diz mais espiritual que pode ser muito mais usado do que você. Eu quero dizer, se você é filho, você pode chegar diante do seu pai e dizer: pai, eu estou aqui, pai, não sou perfeito, mas eu estou aqui e eu quero ter relacionamento. E o pai gosta quando os filhos vêm a ele e dizem: ei, meu filho, você veio aqui, o que você precisa, meu filho? Eu preciso crescer. O papai fala: caminha com o papai, que o papai vai te levar a um lugar de maturidade. Aleluia. Diga: Abraão ouvia de Deus e Ló ouvia de Abraão. Dois homens diferentes. Um andava com a sintonia ligada a Deus, e o outro só o que Abraão falava. E interessante que quando houve essa guerra, essa briga entre eles, não foi guerra, mas foi uma briga, Abraão diz: Ló, faz o seguinte, para onde você decidir que vai, eu vou para o outro lado. Como que Ló tomou a decisão? A Bíblia diz que ele olhando, diga olhando. Crente natural é aquele que olha e vê com os olhos naturais. Ele viu as campinas, que era o lugar onde era Sodoma e Gomorra ali. Ele viu as campinas, ele viu um lugar assim muito bonito. Um lugar onde era verdejante os pastos, onde era uma cidade ali, era um lugar maravilhoso. E ele olhando, aquilo encheu os olhos dele. Ele não consultou o Senhor, e quando ele decide, ele fala: eu vou aqui para as campinas, aqui eu vou para essa direção. E nesse momento, quando ele decide por vista, ele vai viver numa cidade chamada Sodoma e Gomorra. Depois você vai entender o fim dessa história e o fim da história de Abraão. São duas histórias diferentes. Os dois são crentes. Um com uma história totalmente de vitória, outro com uma história totalmente de derrota. De derrota. A Bíblia é interessante que quando Abraão se separa do seu sobrinho Ló, Deus fala com ele de novo. Diga: Deus fala com ele. Deus fala: levanta a cabeça, Abraão, olha para frente, olha para o lado, olha para o outro, olha para trás, porque todo esse lugar que você alcançar os teus olhos, eu vou te dar. Sabe de uma coisa, irmãos, quando eu deixo essa naturalidade, esse crente natural de lado, o Senhor pode confiar coisas grandes à minha vida. Então Ló significa aquele crente que caminha por vista natural, decide sem Deus, sem a direção de Deus. Mas quando esse crente agora natural é deixado de lado, vem esse crente espiritual, Abraão. Deus fala: Abraão, eu continuo com a minha promessa na tua vida, e eu vou engrandecer o seu nome. Você não anda por vista. Diga para a pessoa do lado, diga: não anda por vista. Existem duas coisas que diferenciam também esses homens. A Bíblia diz que Abraão habitou em tendas. Diga: em tendas. E Ló foi para as campinas, onde era Sodoma e Gomorra, uma cidade. Ló deixou de habitar em tendas. Ló começou a habitar numa cidade, essa cidade é totalmente idólatra.
Se você vê a história de Sodoma e Gomorra, leia toda o Gênesis capítulo 12, 13, 14 e continua. Você vai ver o que aconteceu com essa cidade. Quando Abraão está habitando em tenda, é porque Deus está dizendo: esse é o meu mover para você. O meu mover é que você habite em tendas. Pastor, mas não tem algo mais que possa dizer? Eu vou dizer uma coisa mais. Sabe por que Deus não queria também que Abraão habitasse em cidades construídas? Porque Deus iria dar uma cidade para ele, a qual não era nessa terra. Depois você vai vir em Hebreus capítulo 11, 9 a 10, se puder ler para mim. Mas entenda uma coisa: cada cidade daquela época, eles adoravam um tipo de Deus diferente. Cada cidade, você vai entender. Éfeso, quando Paulo fala a deusa Diana, havia uma deusa que comandava aquela cidade. Quando Deus está dizendo a Abraão: eu não quero que você se corrompa habitando em uma cidade. Eu quero que você dependa de mim. Vai através da sua tenda, arma a sua tenda, desarma a sua tenda, e você vai ser guiado aonde eu falar. Você não vai habitar em cidade nenhuma, e os teus filhos também não vão habitar em cidade nenhuma, porque esse é o tempo que eu tenho, e esse mover que eu tenho é o mover das tendas. Não é o mover da cidade. Diga: o mover da tenda. É como andar no deserto. A nuvem subiu, é tempo de partir. No deserto era assim, irmão. Quando Deus caminhou esse povo no deserto durante 40 anos, eles armavam a tenda. E armando a tenda, a Bíblia diz que havia uma coluna de fogo de um lado, coluna de fogo do outro, para proteger esse povo. Uma coluna de ar-condicionado durante o dia. Pão vinha toda manhã para eles. Não faltava provisão de sapato, de roupa. Mais de 3 milhões de pessoas caminhando debaixo da direção de Deus. Deus dizendo para ele: é tempo de nós caminhar, eles caminhavam. É tempo de ficar, fica. É tempo de ir. O que é isso? Isso é um crente movido por Deus. Mova segundo Deus. Aleluia. Diga: habitar em tendas era o mover de Deus daquela época. Qual é o mover de Deus agora? Você tem que estar sensível. Deus não muda, mas as estações mudam. A forma de Deus falar muda. A forma de Deus se mover muda. Aleluia. Nós vemos em Gênesis, abre para mim, Hebreus 11, 9 a 10. Olha o que diz aqui. Pela fé, irmãos, olha aqui. Pela fé, peregrinou na terra como em terra, habitando com Isaac, o qual era herdeiros, olha, herdeiros com ele da mesma promessa. O próximo versículo 10 diz assim: porque aguardava o quê? Que cidade é essa? Que o quê? A cidade, aguardava a cidade que tem fundamentos, o qual Deus... Os olhos, eles estavam aqui na terra, irmão. Não se encantaram com cidades, não se encantaram com casa, não se encantaram com nada. Construíam, armava a tenda, desarmava a tenda, porque ele falou assim: os meus olhos não estão naquilo que é passageiro aqui. Deus está falando: meu mover para você. Quem vive pela fé, não vive pela terra. Quem vive, você pode desfrutar de tudo que tem a terra, mas não viva pela terra. Você pode desfrutar de tudo, de casas, de bem, de tudo que você quiser, mas o que Deus está falando: eu tenho uma coisa muito mais elevada para você. Eu vou fazer você habitar em um lugar onde eu mesmo sou o arquiteto e construtor, e ninguém vai roubar isso de você. Por isso que a Bíblia fala: não acumuleis tesouros na terra, aonde a traça, a ferrugem corrói, mas acumule tesouro no céu, aonde ladrão não entra, aonde não existe traça. Porque a Bíblia fala: aonde está o teu coração, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Guarde o teu coração. Aleluia. Gênesis capítulo 14, versículo 16. Vamos para a história. Houve guerra. Quantos conhecem essa história? O rei de Sodoma e Gomorra guerreou contra outros 5 reis. Que houve uma guerra. E dentro dessa guerra, Ló estava habitando aonde? Em Sodoma. E houve uma guerra justamente na cidade onde Ló habitava. E o que aconteceu? A Bíblia diz que Ló foi levado cativo, sua esposa foi levada, seus filhos foram levados, e todos os bens de Ló foram levados cativos. E aí agora vai o crente
Abraão ter que socorrer um crente carnal. Ló decidiu ir para as Campinas, bonita, Sodoma e Gomorra. Abraão podia falar assim: Ló foi para lá, a decisão foi dele. Quem manda ele ter ido para aquela cidade? Eu vou libertar ele, nada mais um crente espiritual. Irmão, ele entra em guerras, irmão, porque ele quer que um crente carnal se torne crente espiritual. O que Abraão fez? Abraão viu que Ló foi levado cativo, sua esposa, seus filhos, todos os seus bens da terra foi levado, perdeu tudo, Ló perdeu tudo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa: um crente carnal que vive por essa terra, irmão, chega no final que ele vai falar assim: meu Deus, o que valeu a pena? Abraão pega 316, se eu não me engano, homens da casa dele. Esse é um homem de Deus. E ele fala assim: eu vou lá libertar. Eu vou dizer uma coisa, irmão: se você é um crente espiritual, Deus está te levantando para você interceder por muitos crentes que precisam ser agora sacudidos pelo Senhor, precisam deixar essa natureza natural e ser crentes espiritual. Deus agora fez o quê? Deus fez com que Abraão, vai agora e livra o seu sobrinho Ló. O que Abraão fez? Entrou numa guerra que não era deles. Eu vou dizer uma coisa: vai ter guerra que você entra, meu irmão, que você pode falar: pastor, mas não é guerra minha, não, mas é do teu irmão. Se é do teu irmão, ela é sua. Vai, guerreia. Pastor, mas de novo aquela pessoa dando problema. Pastor, mas de novo aquele irmão falando isso. Mas de novo aquele crente. Aleluia. Mas tem crente Abraão aqui, não tem? O crente Abraão, onde ele chega, irmão, ele é pacificador. O crente Abraão, aonde ele chega, ele resolve as coisas. Ele não coloca mais contenda. Aonde ele chega, ele traz a paz, porque nós somos pacificadores. Bem-aventurados aqueles que são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Aleluia. O que acontece na história? Ló, que se move por vista, perdeu tudo. Abraão, que é um homem espiritual, teve que ir atrás dele e trouxe tudo, e ganhou a guerra. A Bíblia diz que Abraão ganhou a guerra. E a Bíblia diz que quando Abraão ganha essa guerra, Abraão não pega nada. O rei de Sodoma e Gomorra chegou diante dele e diz: Abraão, está aqui, você ganhou essa guerra, o que você quiser é teu, quer o povo é teu, quer as riquezas são tuas. Abraão levantou as mãos. Um crente, irmãos, espiritual levanta a mão e fala assim: eu não quero nada que é desse mundo. Sabe por quê? Porque na realidade Sodoma representa um mundo, sabe? E o rei de Sodoma significa um inimigo da nossa alma, tentando roubar o nosso coração para as riquezas. Sabe o que Abraão faz? Abraão levanta a mão diante do rei de Sodoma e Gomorra e fala assim: eu não quero um fio de sandália sua para dizer que quem engrandeceu o meu nome foi você. Jamais. Uau. Jamais. Não quero nada que é seu, porque quem me mantém é Deus. Eu vou dizer uma coisa: quem te prospera é Deus. Quem engrandece o teu nome é Deus. Mas você tem que tomar uma decisão, né, de ser esse crente, de dizer: eu não quero viver como um crente natural. Eu não quero viver como Ló, porque são dois estilos de vida totalmente diferentes. Abraão ouvia Deus, Ló andava por vista. Abraão ouvia por tendas o mover de Deus. Ló habitava em cidades pagãs, e aonde a Bíblia diz que o coração dele ali chorava por causa daquelas coisas que aconteciam naquele lugar. E interessante que a Bíblia fala também, chegou um tempo, aqui fala em Gênesis, no capítulo 14 e versículo 16, aonde Ló foi levado cativo, Abraão liberta ele. E também Ló, de novo, porque uma coisa, irmão, Ló foi levado cativo, perdeu tudo que tinha. Abraão foi lá, guerreou a guerra, devolveu tudo que ele tinha. Abraão agora, Ló tinha uma decisão: você vai voltar de novo morar em Sodoma? Sabe o que Ló fez? Porque quando Abraão saqueia tudo, tira tudo e liberta o seu sobrinho, ele diz para você assim: e agora, o que você vai fazer? Eu vou dizer para você: para onde Ló foi habitar de novo? Aonde ele foi morar de novo? Aonde ele foi? De novo voltou para Sodoma. O que acontece de novo? Abraão está lá, crente espiritual, conversando com Deus. Aparecem uns anjos lá, conversando com Abraão. Ei, irmão, quem tem intimidade com Deus, irmão, ouve Deus. Os anjos estão conversando com Abraão. E os anjos estão dizendo assim: olha, nós vamos destruir
a cidade de Sodoma e Gomorra. Abraão na hora, o crente carnal está lá. Ele voltou para lá. Aí o que acontece? Abraão começa a conversar com os anjos. Você destruía a cidade se tivesse 50 justos. E ali é a tipologia de Cristo também. 50 justos estiver naquela cidade, você vai destruir aquela cidade? Olha aí, o crente espiritual intercedendo. Porque o crente natural está em problema de novo. O que acontece? Ele disse, não, se tiver 50 justos, eu não vou destruir. Mas o problema não era 50 justos, ele queria falar da família de um justo. De Ló que estava lá. Era crente, irmão. Era justificado pela fé. Não era por obras, diga justificado pela fé. Não era por ele que era justificado porque ele também creu. Talvez Abraão na caminhada ensinou ele a crer em Deus. Mas ele vivia uma vida totalmente derrotada. O que acontece? Os anjos estão conversando com Abraão, ali naquela conversa, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado chegou ali, já passou, né, do nível da paciência, se Deus tem paciência, vamos falar assim, né? Mas da paciência de Deus, nós vamos destruir. E Abraão falou, mas se tiver 50 nós não vamos destruir. Se tiver 30 nós não vamos destruir. Aí agora ele fala, me perdoa te perguntar, se tiver 20, ele fala, se tiver 20, nós não vamos destruir. E se tiver 10? Irmãos, ele queria livrar o crente natural do problema. Se tiver 10, Abraão, nós não vamos destruir. Amós capítulo 3, versículo 7. Amós 3, 7. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus profetas. Quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra, ele não foi onde Ló estava, um crente natural. Ele foi onde Abraão estava, um crente espiritual. E esse crente espiritual disse, eu tenho que livrar o meu irmão, o meu sobrinho. Sabe o que Abraão falou? Abraão fez uma proposta, falou, não destrua enquanto não tirar o meu sobrinho de lá. Irmãos, 2 histórias, 2 fins. A Bíblia diz que quando os anjos chegaram à entrada da cidade, e Ló morava na entrada da cidade, que os anjos iam entrar na casa de Ló, os homens da cidade Sodoma e Gomorra vieram para ter relações com os anjos, para você entender o nível que estava de depravação. Os homens da cidade queriam ter relações com homens também, eram anjos, mas estavam disfarçados de homens, não era anjo com asa, não, eram homens. E esses homens disseram, nós queremos ter relações com eles. E Ló colocou os anjos para dentro da casa e diz, não, por favor, não, na minha casa não faça isso, tem a minha filha aqui. Porque agora você fica pensando, mas por que a minha filha vai dar uma filha e os homens não? Sabe por quê? Porque a cultura daquela época, se você recebesse alguém na sua casa, era sua responsabilidade se alguma coisa má acontecesse com aquela pessoa. Então Ló está dizendo, pelo amor de Deus, não façam isso. E os homens começaram a empurrar a porta e bater a porta, e os anjos, né, que era um homem disfarçado, olharam para Abraão e falaram, Abraão, não se preocupe não. E de repente veio uma cegueira sobre todo mundo, e eles não conseguiram enxergar um palmo que está na frente. E aqueles anjos, por causa da intercessão de Abraão, está dizendo, vamos sair dessa cidade. Eu vou chamar minha filha, vou chamar meu genro, vou chamar a galera toda, vou reunir tudo, minha esposa, e nós vamos sair. Só que houve uma coisa. Eu não acredito que Abraão era um crente tão fervoroso, a Ló era um crente tão fervoroso. Sabe por quê? Porque ele fala para os seus genros, Deus vai destruir essa cidade, nós temos que sair. Eles não dão nem ouvido para ele. Ele fala com os seus filhos, reúne os seus filhos e fala para as suas filhas, nós temos que sair daqui. A esposa, e sabe o que acontece? Deus estava para destruir a cidade, e eles continuavam na cidade ainda. Um crente natural, ele dificilmente despega com as coisas do mundo, irmão.
O coração dele está tão enraizado nas coisas do mundo que é um coração de Ló, porque Deus está falando, sai desse lugar, sai, vou destruir tudo. E ele continuava lá. Sabe o que aconteceu? A história, se você ler a história, a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar na mão, por causa da intercessão de Abraão. Os anjos tiveram que pegar na mão dele e dizer, vamos depressa, porque vai destruir tudo. E pegou na mão de Abraão, e Abraão pegando na mão da esposa e das duas, e Ló pegando na mão das duas esposas. Sai daqui, Abraão, agora é o seu lugar, é Ló. E Ló pegando, aleluia, e Ló pegando na mão da esposa e saindo. Mas olha a cena, irmãos, porque a cidade toda ia ser destruída por fogo. E cadê os bens de Abraão? Tudo que ele conquistou, toda a riqueza de Ló. Thank you. Ainda bem que essa igreja está na mensagem. E os bens de Ló, e todas as coisas. Olha a história desse homem, irmão, como acaba. E a história de Abraão como acaba. São dois tipos de vida, dois crentes. Um é vitorioso, um é um crente vencedor, outro crente derrotado. E os anjos estão puxando ele pela mão, arrancando ele, por causa da intercessão de Abraão. Mas o interessante é que quando eles estão saindo, Deus começa a destruir a cidade com fogo. Eles foram salvos pelo fogo. Sabe o que acontece? A esposa dele, você conhece a história? A mulher que virou pedra de sal. O coração dela estava ainda no mundo, em Sodoma. O anjo falou, não olhe para trás. Eu vou dizer uma coisa, um dia que você aceita Jesus, aquele que pega a mão do arado, aquele que tem um chamado como Abraão teve, nunca olhe para trás. Não faça como Pedro, volte a pescar e o Senhor fala, vai frustrar sua pescaria. Eu já tenho pão e peixe para você. O anjo arrastando, teve que arrastar Abraão da cidade. Ló, aleluia. A esposa olha para trás, olha para o mundo. Naquele momento ela virou uma estátua de sal. Existe o crente Abraão e o crente Ló. Ló perdeu a família. O fim da vida de Ló, não sei se você conhece, e o fim da vida de Abraão. A Bíblia diz que Abraão gerou, diga, Isaac. Quem é Isaac? Um fruto de um homem espiritual. Um fruto de um homem espiritual gera Isaac, que simboliza Cristo. Um fruto de um homem espiritual, os frutos dele refletem Cristo. Abraão gerou Isaac. Isaac era o filho da promessa. Isaac é a tipologia de Cristo. Porque eu vou dizer uma coisa, dois tipos de vida, dois tipos de crente. Um gera, e todos os dois geram segundo a sua espécie. Abraão estava gerando os frutos de Cristo. E Ló, a Bíblia, e Ló, isso aí. E Ló, quem Ló gerou? 2 filhos. Ló gerou 2 filhos. Através de um incesto com as 2 filhas. As 2 filhas estão dizendo, não tem mais ninguém nessa cidade, não tem mais ninguém aqui. O meu pai não pode morrer sem descendência, nós vamos ter que fazer algo. Irmãos, elas não consultaram o Senhor, porque um crente natural, ele não consulta o Senhor. As 2 filhas deitaram com o pai e tiveram 2 filhos. E os 2 filhos se chamam Amon e Moabe. Eu não sei se você lembra da história de Amon e de Moabe. Nunca puderam entrar em uma reunião como essa, naquele tempo. Porque eles eram amaldiçoados por causa do incesto. E esses 2 homens se tornaram 2 nações contrárias ao povo de Deus, ao propósito de Deus. Um crente natural, ele pode viver na sua vida, mas o fim dele pode ser como um crente como Ló. Mas graças a Deus nessa manhã, eu não estou falando com um crente como Ló. Eu acredito que você é um crente como Abraão. Pastor, mas eu não tenho ouvido tanto a Deus. Eu quero dizer para você, hoje o Espírito Santo vai te encher de poder.
vai aguçar os seus ouvidos, para que você possa ouvir a Deus. E sabe o fruto que você vai gerar? Quando você abrir a boca, Cristo vai ser liberado da sua boca. Quando você chegar perto de um irmão, você vai dizer: irmão, vamos fazer isso, isso, aquilo. Vamos orar, para ver o que o Senhor quer. Diga um chamado. Diga um chamado. Sai da tua terra. Sai da tua parentela e da casa do teu pai. E vá para um lugar que eu vou te mostrar. Porque eu vou engrandecer o teu nome. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Se você ler Deuteronômio capítulo 23, 3, você vai ver a história de que foi o fim, ou você vai ler a história desses dois homens que apontam para o fruto vergonhoso da carne, Amon e Moabe. O final é triste de alguém que não ouviu a Deus. Ló não ouviu a Deus, mas a Bíblia diz que Abraão ouvia a Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão. Diga, filhos de Abraão. E os filhos de Abraão, eles vivem pela fé, porque o justo viverá pela fé. O que eu quero hoje nessa manhã? Eu quero declarar sobre a sua vida que você não vai viver por vista. Você não é um crente como Ló, um crente que não ouve a Deus, um crente que ouve de pessoas, um crente que não constrói altares. Eu quero declarar que essa igreja, assim, que você é um edificador de altares, que você, a qualquer lugar que você vai, você estabelece um trono de adoração ao Senhor. O lugar que você vai, você não julga as pessoas pelo que você vê, porque você não é um crente natural, você é um crente espiritual. E eu quero declarar sobre a sua vida. Domingo que vem eu quero falar sobre eu engrandecerei o seu nome. Eu só fiz a comparação de dois crentes. Mas domingo que vem eu quero falar que o Senhor, Ele quer engrandecer o seu nome, para que o nome dele venha a ser engrandecido, para que quando olharem para você vão dizer: foi o Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida uma unção para cumprir o chamado, cumprir o propósito. Abraão deixa a sua casa, deixa a sua terra. E eu vou falar na semana que vem que você vai ter que trocar muitas das suas amizades, porque tem muitas pessoas que não te levam ao propósito. Tem pessoas que não ajudam você a cumprir, porque aquilo que você ouve é aquilo que vai gerando em você. Tem muita gente que tem a mente muito medíocre, muito pequena. Se você quer ser abençoado, você tem que andar com pessoas abençoadas. Se você quer crescer um crente espiritual, você tem que andar com quem é espiritual. Porque Isabel, ela tem que chegar perto de Maria para receber o que Maria está gerando. Aleluia. Davi tem que se afastar de um rei natural. Vou falar isso domingo que vem, porque a grandeza do Senhor é sobre a sua vida. Mas você tem que tomar algumas decisões e dizer: eu quero viver isso. Assim como Abraão correspondeu ao chamado do Senhor, dizendo: eu vou sair da minha terra, da tua parentela. Eu quero orar com você. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero que o Espírito Santo comece a arder dentro de você o chamado que Deus tem na sua vida. Porque Deus começa a dizer a Abraão: sai, Abraão, hoje é para você sair. Sair do natural, sair do raso, sair de uma mente que só pensa nas coisas dessa terra. Que Deus quer te dar coisas muito maiores, muito maiores. Eu quero que você coloque a mão no seu coração nessa manhã. Tem uma canção que fala assim: meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu. Minha mente é sua. Minha vida
é sua. Eu não quero mais viver como um crente natural. Eu não quero mais julgar a vida e tomar as decisões como Ló, porque o fim de Ló foi destruição. Mas o fim de Abraão, a Bíblia diz que ele morreu farto de dias e muito rico. Deus tem uma história para você. Deus tem uma história para você. Ele já escreveu a sua história. Mas você tem que decidir a não ser um crente derrotado. Você é crente vencedor, meu irmão. Você é um crente vencedor. Você é um crente espiritual. Você não julga pelo que vê, você ouve a Deus. Eu quero declarar, Senhor, nessa manhã uma igreja, Pai, totalmente rendida ao Senhor. Pai, eu oro nessa manhã, Pai, para que cada coração aqui seja incendiado pelo Teu Espírito. Eu quero declarar, Pai, que nós não vamos caminhar no natural, nós não vamos caminhar por vista. Eu quero declarar que os frutos da nossa vida que nós vamos gerar é Cristo, 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 Cristo em mim, a esperança de glória, Cristo em mim, a esperança de glória. Pai, eu declaro um novo tempo para cada casa, para cada família. Pai, lugares onde altares são estabelecidos, aonde, Pai querido, o Senhor é o centro daquela casa, o Senhor é o centro das decisões, o Senhor é o centro de tudo. Pai, eu quero declarar cada casa agora estando sensível a cada célula onde se reúne a igreja, um lugar de milagres, um lugar do mover de Deus, um lugar de sobrenatural, um lugar de cura, um lugar de libertação, um lugar de salvação. Eu quero declarar, Pai querido, que assim como o Senhor disse a Abraão, sê tu uma bênção. Pai, todos que estão aqui não são Ló, são Abraão, são abençoados como um crente Abraão. E aonde eles forem, eles serão uma bênção. Eu oro aqui agora, Pai querido, que o coração, Pai querido, de cada filho se converta ao coração do Pai verdadeiro. Eu quero orar aqui, Pai querido, que todo amor ao dinheiro, amor à fama, amor ao imundo, amor a Sodoma venha a ser destruído da nossa vida. Eu quero declarar aqui, Pai, que nós vivemos por um chamado muito maior. Nós não vivemos pelo que vemos, nos movemos pelo que cremos, e cremos que o Senhor tem coisas grandes separado para cada um de nós. Ainda, Pai querido, que nós deixamos esse corpo mortal, mas nós vamos habitar, Pai querido, com Cristo, e a herança nossa é Cristo. A herança nossa é Cristo, e Ele é dono de tudo, Ele é herdeiro de tudo. Obrigado, Jesus. Eu declaro corações se convertendo ao Pai, propósitos sendo alinhados aqui agora nessa manhã. Eu declaro a mente de Cristo aqui sobre cada um dos teus filhos. Oh,